Bíblia, abra no livro de Judas. Judas é o penúltimo livro da Bíblia. Se você encontrar Apocalipse, é só você voltar um livro antes. O livro de Judas. Judas só tem um capítulo. Judas é só um único capítulo. Judas, ele não é o Judas Iscariotes, aquele que traiu Jesus, mas Judas sim é irmão do próprio Cristo. Judas 1, a partir do versículo de número 17, que a palavra de Deus, ela diz assim, irmãos: vós, porém, amados, lembrai-vos das palavras anteriormente proferidas pelos apóstolos de nosso Senhor Jesus Cristo, os quais vos diziam no último tempo: haverá escarnecedores, andando segundo as suas ímpias paixões. São estes os que promovem divisões sensuais, que não têm o Espírito. Vós, porém, amados, edificando-vos na vossa fé santíssima, orando no Espírito Santo, guardai-vos no amor de Deus, esperando a misericórdia de nosso Senhor Jesus Cristo, para a vida eterna. E compadecei-vos de alguns que estão na dúvida, salvai-os, arrebatando-os do fogo. Quanto a outros, sede também compassivos em temor, detestando até a roupa contaminada pela carne. Ora, aquele que é poderoso para vos guardar de tropeços e para vos apresentar com exultação, imaculado, diante da sua glória, ao único Deus, nosso Salvador, mediante Jesus Cristo, Senhor nosso, glória, majestade, império e soberania, antes de todas as eras, e agora e por todos os séculos. Amém. Fecha os teus olhos. E assim vamos falar com esse Deus que é maravilhoso. Senhor, nosso Deus e Pai, nós te agradecemos, meu Deus, nós te glorificamos pelo teu amor, pelo teu cuidado, pela tua misericórdia, assim, que o Senhor tem tido conosco. Obrigado, meu Pai amado, por tudo que o Senhor tem feito nas nossas vidas, por tudo aquilo que o Senhor tem nos acrescentado. Meu Pai, faz morada nos nossos corações. Toma, meu Pai amado, o lugar que pertence a Ti, meu Pai, que é as nossas vidas. Nós queremos aqui nos apresentar, não, meu Pai amado, de qualquer maneira, acima de tudo, meu Pai, como pecador, e também como adorador ao Senhor. Abençoe a Tua igreja, usa-me, meu Deus, como instrumento e vaso nas Tuas mãos, pois assim, meu Deus, nós oramos, pedimos e desde já nós te agradecemos. Amém. E graças a Deus. Poder tomar seus devidos assentos. Aleluias. Irmãos, a palavra de Deus, ela sempre vai nos alertar. A palavra do Senhor vai sempre nos despertar. A palavra de Deus, ela vai estar sempre trazendo resposta. A gente tem que ter sempre essa certeza. A palavra de Deus, ela é resposta para todas as coisas. Quando nós dizemos para todas as coisas, são todas as coisas, irmão. A palavra de Deus, ela não é resposta só para uma parte.
não só pela metade, mas ela é resposta para tudo, mas para tudo mesmo. A gente não tem a imensidão de quanto a gente deveria zelar pelas Escrituras, irmão. A gente deveria zelar, deveria ter um cuidado tão tremendo pela palavra do Senhor. Porque a palavra de Deus, a Bíblia fala que primeiramente o Deus de qual nós servimos, Ele é poderoso. E através da sua palavra Ele criou tudo. Basta uma palavra do Senhor, Ele pode transformar tudo. Através das Escrituras que nós fomos alcançados. Aqui ninguém viu Cristo. Aqui ninguém viu os apóstolos. Aqui ninguém viu os patriarcas. Aqui foi pela fé, através da palavra, que nós fomos alcançados. Estamos sendo transformados a cada dia. Porque transformação ela é diária. Aceitar Jesus é uma única vez. Não é aceitar Jesus hoje, amanhã, não. É a única vez aceitar Jesus como Salvador. Transformação nós temos que estar trabalhando. Nós temos que estar buscando. A perfeição aqui na terra a gente não vai alcançar. Essa perfeição só vai ser lá quando chegar no céu. Então, a palavra de Deus, irmão, a gente deveria olhar para ela todos os dias. E em espírito a gente falar: Deus, obrigado, pois um dia o Senhor olhou para mim. E pela tua misericórdia eu fui alcançado. A palavra de Deus, a gente tem que cuidar dela, quando eu estou falando até mesmo minha questão de aonde a gente está guardando, armazenando. A Bíblia, que é sagrada, a gente não deve estar guardando em qualquer lugar. Ah, você tem Bíblia em casa? Eu tenho. Onde está a sua Bíblia? Ah, minha Bíblia está aqui no meio das louças, está no meio das minhas bagunças, está no meio, está lá no armário, lá dentro de uma caixa cheia de pó. Espera aí que eu vou buscar. Não, até isso a gente tem que ter um lugar exclusivo para a palavra de Deus. É zelo, é cuidado. A palavra de Deus ela é tão poderosa, irmãos, que eu acho assim muito lindo. E também interessante quando Jesus vem assim, Ele sendo o próprio Deus, no seu ministério terreno. Ele vem para pregar o reino de Deus. Onde é mais citado, irmãos. O reino é nos 3 primeiros livros do Novo Testamento. Mateus, Marcos e Lucas. E assim a sequência também no livro de João. É pregado muito o reino dos céus, mas também é pregado a eternidade nas profundezas do inferno. Jesus vai falar do céu, mas ele também vai falar do lago de fogo. Ele vai falar também da perdição. A palavra do Senhor ela vai nos trazer que não só conhecedor que nós devemos ser, a gente deve ser também praticante. Porque a Bíblia diz assim: se a gente não pratica, é melhor que a gente nem tivesse conhecido. Porque conhecendo, fazendo tudo ao contrário. Para você ver como é tão sério a palavra do Senhor. A palavra de Deus ela vai nos trazer promessas. Promessas aqui na terra, que a gente vai ter uma vida só de 1000 maravilhas, só de coisas boas. Não, a promessa da eternidade. Porque aqui nós estamos, vamos falar assim, de uma passagem. Aqui ninguém sabe o dia de amanhã. O dia de amanhã está nas mãos do Senhor. Nós sabemos o dia que nascemos. O dia que nós iremos partir, a gente não sabe. A palavra de Deus, irmão, o Senhor fala que Ele não muda. Ele continua o mesmo. O de ontem, o de hoje, e vai ser eterno. A Bíblia, irmão, a gente não pode acrescentar uma palavra. A gente também não pode tirar, porque isso no dia do juízo final vai ser colocado a postos. A palavra de Deus, a gente tem que levar ela a sério, irmão.
A palavra do Senhor, a gente tem que fazer, irmão, com que ela possa ser o nosso guia. Eu sempre costumo falar, ela é o nosso manual. Ela é o manual daquele que assim serve a Deus. Você conhece a Bíblia? Conheço, glória a Deus. Ah, já li a Bíblia 3 vezes. Gênesis, Apocalipse. Isso é bom? É bom. Mas não é conhecimento. E sim, está praticando. Porque conhecer por conhecer, até Satanás também conhece. Mas ele faz tudo errado? Ah, mas por que ele faz errado? Porque ele já está condenado. Mas ele vai continuar fazendo errado. A palavra do Senhor, irmãos, nós temos que se atentar, pois a palavra de Deus fala que ela é tão maravilhosa que ela serve como luz para os nossos pés. Ou seja, a palavra de Deus, ela traz iluminação de como nós devemos estar prosseguindo a nossa vida. Irmão, mas a palavra de Deus a gente tem que levar tão a sério. E é sobre isso que eu gostaria de estar falando nessa noite. Nós temos que ver como que nós estamos nos comportando diante da palavra. Como eu estou me comportando? Como você está se comportando? Como que eu estou olhando para as Escrituras? Como você tem olhado para as Escrituras? Aqui Judas traz um alerta muito sério para as nossas vidas. Ele já começa nos chamando de amados, ou seja, de próximos, ou seja, da gente sermos da mesma fé. E ele aqui fala assim, olha, lembra-vos das palavras anteriormente proferidas pelos apóstolos do nosso Senhor Jesus Cristo? Que palavra era essa que os apóstolos falavam, irmãos? A Bíblia fala que os apóstolos, assim que eles andaram com Cristo, e que depois Jesus deu a missão para eles saírem pregando, evangelizando, curando, expulsando demônios, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A Bíblia diz que a palavra de Deus, ela ia alcançando. A palavra de Deus, ela ia salvando, a um ponto daquilo incomodar. Incomodou os romanos, ao ponto deles perseguir os apóstolos, mas eles não se calaram. Eles continuaram pregando a palavra de Deus. A Bíblia diz que aqui, Judas está querendo falar assim, vocês lembram do que os apóstolos passaram? Para que vocês hoje possam estar sempre atualizados, que eu acho interessante, irmão. Às vezes as pessoas falam assim, a Bíblia é escrita por mão de homem. Diga para quem está do teu lado, você não está errado. Não está errado. Realmente ela é escrita por mão de homens. Mas diga assim comigo, mas inspirado pelo Espírito Santo. Foi escrito por mão de homens, mas eles inspirados pelo Espírito Santo, mas eles assim na direção de Deus. E muito mais de 2000 anos atrás, se você pega a palavra de Deus hoje, ela serve para os nossos dias atuais. Ela vai servindo. A Bíblia diz nesse versículo 18 que ele falou, os quais vos dizia, no último tempo, haverá escarnecedores, andando segundo as suas ímpias paixões. O que Judas estava alertando aqui? Judas estava alertando, irmão, que como conhecedor da palavra que nós somos, a gente deve ficar muito atento aonde a gente se aproxima, com quem a gente se aproxima, com quem a gente anda, com quem a gente deixa de andar. Ele está falando assim, porque tem muitos escarnecedores, ou seja, aqueles que não querem nada com a palavra de Deus, mas que andam carregados das suas ímpias paixões, das suas próprias vontades. Eles andam fazendo o que eles bem entendem na cabeça deles. Eu faço assim, eu faço assado,
Ele já está meio que falando, eu conheço a Bíblia, mas não vou seguir. Eu conheço as Escrituras, mas eu tenho as minhas próprias vontades. Aí a Bíblia diz que ele continua, versículo 19, são estes os que promovem divisões sensuais, que não têm o Espírito com letra maiúscula, ou seja, que não tem o Espírito Santo. Judas estava alertando, irmão, que esse tipo de gente, esse tipo de comportamento, são aqueles que não querem dar satisfação, são aqueles que dizem assim, não preciso de ajuda, do jeito que eu estou está muito bem, mas ao mesmo tempo eles provocam tumulto, eles provocam divisões, eles trazem o espírito maligno. Judas fala até mesmo da sensualidade, ou seja, quer bagunçar o meio da igreja. Aí você é capaz de estar falando assim, misericórdia, mas isso existe na igreja? A igreja é de Deus? Irmãos, não fique assustado que isso não é de hoje. Essas pessoas meio confusas, elas existem desde a criação. Adão e Eva colocados no jardim, Deus assim passa uma orientação, mas assim a Eva, ela escuta a serpente, e a serpente coloca em dúvida o que Deus assim tinha orientado. Assim também nos dias atuais. Tem eles que escutam a palavra, mas ficam em dúvida. Até na igreja eles falam, amém, glória a Deus, que bom, ou fala, mas fica com dúvidas. Está na presença de Deus, nós não podemos ter dúvidas. A gente tem que tirar as nossas paixões, as nossas vontades, e deixar que o Senhor faça a vontade dEle. Nós temos que dar liberdade. Você tem dado liberdade para o Senhor trabalhar na tua vida? Ou você é do tipo que fala assim, Senhor, eu quero isso, eu quero aquilo. Primeiramente nós temos que falar, Senhor, se for da tua vontade, que eu alcance tal objetivo. Se eu for merecedor, que o Senhor me responda na minha oração e na minha aflição. Senhor, que não seja eu mais, mas que seja o Senhor que habite dentro da minha vida. Quando nós fazemos isso, irmão, nós estamos falando o quê? Nós estamos nos humilhando diante do Deus Criador. Do Deus que tudo pode. Diga comigo, meu Deus, Ele pode tudo. Ele pode, irmão. Nosso Deus, Ele pode tudo. A Bíblia está dizendo aqui que Judas está dando um alerta. Cuidado com os escarnecedores. Cuidado com aqueles que falam assim, o pastor falou, mas não liga não. Não liga não. Entra aqui e sai aqui, tá bom? Ele falou, mas não dá importância para isso não. Ele falou só para falar, mas não liga não. E tem muita gente assim, irmão. O que Moisés sofreu com aquele povo no deserto, Moisés foi falar com Deus, o povo rebelde ficou embaixo, o povo vai lá e cria um bezerro de ouro, porque eles falaram que Deus tinha abandonado. Quando Moisés desce, o povo estava em festa, dançando, rodando, piroteando e fazendo o que bem havia na cabeça deles. Aí o que o Senhor fez? Moisés, a minha ira se acendeu contra esse povo. É diferente os dias de hoje? Não é diferente, irmão. Apóstolo Paulo, nas suas missões, ele voltava para alertar, vocês já têm um ensinamento, vocês já têm aprendido, por que vocês estão errando novamente? Por que vocês estão fazendo o que não é da vontade de Deus? E assim tem muitos, irmãos, é até ouvinte, mas faz de conta que ouviu, entra de um lado e sai do outro. A palavra de Deus, ela não é cotonete para limpar o ouvido. A palavra de Deus é para ser obedecida, irmão.
ela é para ser obedecida. Ah, não, eu vou obedecer 100%. Você conhece alguém, pastor, que obedece 100%? Não, não conheço. Mas a gente, meu irmão, nós temos que estar ciente quando nós estamos saindo da palavra do Senhor. É isso que Judas está falando. Cuidado com os escarnecedores. Porque eles trazem divisões, eles trazem problemas, eles trazem falatórios, eles trazem conversinhas. Diga para quem está do teu lado, irmão, cuidado com as conversinhas. Cuidado com as conversinhas. Elas não edificam nada. Elas só enfraquecem. E como tem crente enfraquecido, e como tem crente que na fé, ele anda, meu irmão, fraco, porque deixa de dar ouvido ao Espírito Santo, e vai ficar dando ouvido para escarnecedores, vai ficar dando ouvido para a carne. A carne, quando está fortalecida, o Espírito está fraco. E isso é óbvio, irmão, não tem para onde a gente correr. Aí Judas fala assim, versículo 20. Vós, porém, amados, edificando-vos na fé santíssima, orando no Espírito Santo. Judas fala assim, irmãos, mas para isso, eu vou falar para vocês algo que vocês não podem parar de praticar. A oração no Espírito Santo. Eu sempre vou repetir isso, que é algo muito lindo de que eu vi. Quando a gente ora, a gente se afasta do pecado. Mas quando a gente para de orar, a gente se aproxima do pecado. Mas orar não é só para dobrar o joelho, Deus, obrigado e amém. Mas também não está falando que é para ficar 1 hora, 2 horas orando. Mas a oração aqui está falando que tem que ser em santidade. E também no Espírito Santo. Tem direção, irmão. Às vezes a gente fica sem direção. Por onde ir, o que fazer, por onde começar, por onde terminar. Aí aqui a palavra fala que nós temos que estar nos edificando. Temos que buscar essa edificação em Deus. Aí versículo 21 fala assim, guardai-vos no amor de Deus, esperando a misericórdia de nosso Senhor Jesus Cristo para a vida eterna. Temos que nos guardar do amor de Deus. Vamos para a igreja, vamos fazer o que mesmo na igreja? Ah, é dia de culto. Ah, é para ir, só para ir mesmo, né? Ah, na igreja eu tenho que fazer o quê? Ah, eu vou lá, Pai do Senhor, né? Aí eu escuto a palavra, canto o louvor. Ah, que legal, eu vou para casa de novo, minha vida vai tudo normal. Não é isso que a palavra fala, irmão. A palavra fala que nós temos que nos guardar. O que é guardar? Nos guardar das contaminações, das paixões, dos escarnecedores. E ele fala assim, nós temos que não só guardar, mas nós temos que esperar ainda na misericórdia do nosso Senhor Jesus Cristo. Para quê? Para a vida eterna. Tem um ditado, irmão, mas não é bíblico, que ele diz do que adianta nadar e morrer na praia. Quem nunca escutou isso? Acredito que todos escutou. Ele deveria servir para nós como servo de Deus. Do que adianta estar bastante tempo orando e perder a vida eterna. Deveria servir para nós, ele deve servir. Porque aqui ele está falando, vocês têm que se guardar. Irmão, no céu eu acredito que vai ter tanta surpresa. Mas a gente não vai poder mais estar interrogando, perguntando. A gente vai falar assim, olha, quem eu pensei que ia estar aqui no céu, não está. E quem eu pensei que não ia estar, é que está aqui agora.
Você pensa que todos que estão na igreja vai ser salvo? Não vai, irmão. Vai ficar pastores para trás, vai ficar levitas para trás, vai ficar obreiros para trás, vai ficar membros para trás, vai ficar. Mas peraí, mas não é igreja? Até é igreja, mas está faltando zelo, está faltando cuidado, está faltando temor, está faltando se falar assim: ah, Senhor, eu não tira a vontade de dentro de mim, tira a minha vontade. Porque esse dia ele vai chegar, irmão. Aí fala assim, versículo 22, e compadeceis-vos de alguns que estão na dúvida. Judas está falando assim: olha, vocês têm que orar, vocês têm que compadecer daqueles que estão em dúvidas. De quem que é esse que ele está alertando? Aqueles que estão em dúvida na fé. Um pé dentro, outro fora. Um pé dentro, outro fora. Um dia vem, um dia não vem. Não sabe se aceita a Cristo ou se quer o mundo. Não sabe se busca ou não sabe se deixa. Nós temos que nos compadecer. O que é esse compadecer que Judas está falando? Tem que estar em oração. Diga comigo: a dúvida não é de Deus. Você conhece alguém confuso? Pergunta para quem está do teu lado: você conhece alguém confuso? Eu conheço muita gente confusa, irmão. Eu conheço muita gente que tem dúvida. Gente confuso, gente com dúvida, rapaz, mas tem bastante. Em outras palavras, gente teimoso. Tem muito. Irmãos, a gente não pode servir a Deus com dúvida, irmão. Certa vez eu ouvi de uma pessoa assim, eu falei para ela: você está na igreja? Você não vai batizar? Não, eu só vou batizar quando eu tiver mais velho. Eu falei: verdade? Pastor, eu vou aproveitar a vida. Falei: que legal. E se tu morrer amanhã? Pastor, isso já foi muito fundo. Está pensando que eu vou morrer no dia de amanhã? Ninguém sabe o dia de amanhã, irmão. Hoje morreu criança, adolescente, jovem, adulto, velho. E a salvação que é a principal. São as pessoas das dúvidas. Como que você está? Estou em dúvida. Como você está? Eu estou confuso. Como que você está? O que você está querendo? Não sei. Hoje eu quero, amanhã eu não quero. Hoje eu gosto, amanhã eu não gosto. Você sabe quem é o autor da dúvida? As próprias trevas. Elas que colocam dúvida. Aí ele continua falando assim: salvai-os, arrebatando-os do fogo. Quanto a outros, sede também compassivo em temor, detestando até a roupa contaminada pela carne. A vida nossa espiritual, irmão, nós temos que estar tratando ela muito sério. Muito sério mesmo. Aqui ele fala, quando ele está falando assim, detestando até a roupa que é contaminada pela carne, ele está falando do pecado. Ele está falando daquilo que está saindo com que a presença do Espírito Santo seja assim retirado. Mas pastor, a roupa ela traz isso, ela traz. Nós temos que estar tratando as coisas de Deus com ordem e com decência. Não é com sensualidade. Não é querendo mostrar. Até isso a Bíblia está falando que nós temos que detestar, irmão, quando ela é contaminada pela nossa carne, pela nossa vontade. Até isso ele está falando assim, salva-os, busca-os, porque o dia, o fogo vai vir. Não é o foguinho que vai vir chamar. O fogo, meu irmão, da perdição não é aquele foguinho que vai ser hoje, amanhã não tem, e depois chamar o bombeiro. Não, nem bombeiro tem. Lá vai ser eterno. E a palavra fala que vai ser um fogo que vai trazer sofrimento, que vai só ser choro, vai ser ranger de dentes. E não vai ser por um dia, por uma hora, por um ano, vai ser eternamente, irmão.
para a gente ver como nós temos que levar a palavra de Deus a sério. Pastor, mas tem muita igreja hoje. É verdade. Como que está sendo levada a palavra de Deus? Está sendo pregado o reino dos céus? Ou está sendo pregado o reino da terra? Como que estão tratando a palavra? Aí diz assim, versículo 24: ora, aquele que é poderoso para vos guardar de tropeço, e para vos apresentar com exultação imaculada diante da sua glória, ao único Deus, nosso Salvador, mediante Jesus Cristo, Senhor nosso, glória, majestade, império e soberania, antes de todas as eras, e agora é por todos os séculos. Amém. O reino de Deus não é só um tempo. Ele vai ser eternamente. Eternamente. Ele fala assim, olha, mas vocês têm um Deus. Se vocês buscar Ele vai vos guardar dos tropeços, das próprias vontades. Mas para isso, nós temos que estar firmados no único Deus. Nós não temos 3 deuses, 5 deuses, 20 deuses. Tem pessoas que têm um Deus por ano, deuses, um a cada ano. Mas diga comigo, eu tenho um único Deus. Nós temos um único Deus. Criou os céus, a terra, tudo que nela há. Ele criou tudo, o vento, o sol. Olha, Ele criou tudo. É esse Deus que nós temos que glorificar Ele. É a palavra desse Deus maravilhosa que nós temos que zelar. Como você está cuidando, irmão? Como você está cuidando da palavra? Como você está cuidando da tua fé? Como que eu estou tendo esse zelo, meu irmão? Tem outros textos que eu quero te apresentar. Volta um pouquinho aí, ó. Judas mesmo aí, voltando para trás. Judas 1, 3 e versículo 4. E diz que o dever cristão é pelejar pela fé. Judas 1, versículo 3 e 4. Amados, quando empregava toda diligências em escrever-vos acerca da nossa comum salvação, foi que me senti obrigado a corresponder convosco, exortando-vos a batalhares diligentemente pela fé, que uma vez por todas fois entregues aos santos. Pois certos indivíduos se introduziram com dissimulações, os quais destes muitos foram antecipadamente pronunciados para esta condenação. Homens ímpios, que transforma em libertinais a graça de nosso Deus, e negam o nosso único soberano e Senhor Jesus Cristo. Judas está falando assim, irmãos, eu tive que dar esse alerta para vocês, porque o que não falta são pessoas querendo tirar vocês da fé. O que não falta são homens contaminados, querendo que você se afaste do Senhor. Por isso que eu vim antes te falar, irmãos. Nós temos que ficar muito atentos quando a gente vai falar da nossa fé para as pessoas. Você tem ficado atento com quem vocês têm vindo conselho? Ou você é o tipo daqueles que ouve conselho de todo mundo? Conselho daqui e conselho de lá. Isso é bom, isso é ruim. Você pega aquilo na tua cabeça e vai fazendo um embaraço. E tem gente que é assim, irmão. Ele escuta, ele tem que falar negócio. Irmão, tem um ditado que ele é muito mentiroso. A voz do povo é voz de Deus. Aonde, irmão? O povo é pecador. Isso não existe. Que voz de povo é voz de Deus? Como é que eu vou ficar ouvindo a voz do povo? Tem gente que escuta daqui, escuta de lá, né? E aquilo faz uma bagunça na cabeça dele. À noite ele anda confuso, de dia ele anda confuso, ele anda pessoa cheia de confusão, e como disse Judas, ele anda em dúvida. Porque anda escutando muitos, anda escutando a todos, e ainda fala assim, eu escutei meu amigo. Que amigo, irmão? A Bíblia diz que o nosso único amigo é Deus. É Ele que é o nosso amigo. Você tem colegas, você tem conhecido, diga para quem está do teu lado, cuidado com as tuas amizades, viu? Toma cuidado, irmão. Cuidado para quem você anda desabafando,
Cuidado para quem você anda contando os teus gostos. Cuidado para quem você anda falando, irmão. É isso que Judas está alertando. Judas está falando assim: irmãos, olha, no meio de vós há muitos homens ímpios que transformam a vida de muitas pessoas para poder negar o nome do nosso único e soberano Senhor, que é Jesus Cristo. E tem bastante. Pastor, mas isso é impossível. A Bíblia diz que Jesus foi para o deserto. E lá ele foi tentado por quem? Por Satanás. E ele deu uma proposta, ele deu duas propostas, ele deu três propostas. Aí Jesus repreendeu e falou: afastai-vos de mim. Somente ao meu Deus que eu posso dar culto a Ele. Tem pessoas que não repreendem as propostas, irmão. Tem pessoas que estão tendo proposta, ela está aceitando, está recebendo, mas não combate. Mas por que você não se defendeu? Eu não sabia o que falar. Tem gente que fala isso. Meu irmão, eu fico tão admirado. Tem pessoas que são inocentes por umas coisas, mas para outras elas estão assim à vontade. Tem gente que é com cara de inocente para umas coisas. Eu não sabia, eu não vi. Quando foi ver, já tinha acontecido. E as propostas estão aparecendo. E o inimigo vai ver onde é que está o ponto fraco, para querer com que a gente negue o nome de Jesus. Ele foi até Cristo, Satanás. E Satanás, ele foi decepcionado. Porque assim Jesus o repreendeu. É isso que eu gostaria de estar trazendo, irmão. Nós temos, quando eu falo nós, a palavra começa por mim. Eu também tenho que ser ouvinte, praticante, tenho que ter temor. Todos nós temos que estar atentos, irmão. Aí a Bíblia vai dizer também, ó, volta um pouquinho atrás. Você está em Judas, livro de Hebreus. Volta um pouquinho só. Antes de Tiago. Livro de Hebreus. Hebreus capítulo de número 13. Hebreus capítulo de número 13. Versículo 15. Hebreus 13, versículo de número 15. Diz assim a palavra de Deus, irmãos. Hebreus 13, 15. Por meio de Jesus, pois ofereçamos a Deus sempre sacrifício de louvor, que é o fruto de lábios, que confessa o seu nome. Não negligencieis igualmente a prática do bem, e a mútua cooperação, pois com tais sacrifícios Deus se compraz. Obedecei aos vossos guias, e sede submissos para com eles, pois velam pela vossa alma, como quem devem prestar conta, para que façam isto com alegria, e não gemendo, porque isto não aproveita a vós outros. Acho interessante esse versículo. 15 ele já fala assim: olha, sabe os lábios que você tem? Deus te deu e você assim aceitou a Jesus, não para você estar usando de qualquer maneira, mas ele fala assim, mas que você possa usar como sacrifício de louvor, que seja o fruto dos teus lábios. Como seria bom, né, irmão, se a gente fosse para falar palavras só da presença de Deus. Mas é sempre que a gente fala isso dos nossos lábios, aqui ninguém fica o dia inteiro cantando. Duvido. Aqui ninguém fica o dia inteiro dando glória a Deus. Não fica. Mas não tem hora que a gente usa os nossos lábios tão maravilhosos que o Senhor nos entregou para falar o que não deve. E isso a gente não tem cuidado. Jesus falou assim, o que sai da boca não contamina, o que entra pela boca não contamina, mas o que sai é o que contamina o homem. E aqui está falando assim, que bom seria que vocês usassem os lábios
para louvar a um único Deus. Mas não é isso que a gente faz. Falta de cuidado espiritual, irmão. A gente usa os lábios para ficar lá falando mal dos outros. A gente usa o lábio para ficar murmurando. A gente usa os lábios para ficar reclamando. A gente usa o lábio para ficar xingando, para ficar gritando, para ficar falando que não deve. Como é que fica a vida espiritual? O mundo ele tem a seguinte colocação. Ele tem que xingar que é para se sentir bem. Olha só que contaminação das trevas. Eu já escutei isso. Tem que falar xingamento para se sentir bem. Aonde que a Bíblia está falando isso? Está se contaminando, é o que diz Jesus. Está se aprofundando, lá indo para o inferno. É o que diz a palavra de Deus, porque Jesus falou, o que sai da boca vem do coração. E do coração, irmãos, olha, vem o que a gente tem de fazer vontade. Aí ele fala assim, versículo 16, onde nós lemos, não negligenciei igualmente a prática do bem e a muita cooperação, pois com tais sacrifício Deus se compraz. Irmão, o que Deus entregou por mim e por você? Entregou Jesus, seu único filho, para que assim nós possamos ser salvos. Perdidos estávamos, sem direção, mas ele foi lá naquela cruz maldita, e preço de sangue nos comprou, e nos lavou e nos remiu de todo o pecado. Isso que é maravilhoso. Isso a gente deveria agradecer todo dia. Aí finaliza o versículo 17 dizendo assim, obedecei aos vossos guias e sede submisso para com eles, pois veram por a vossa alma como quem deve prestar conta, para que façamos isto com alegria e não gemendo, porque isto não aproveita a vós outros. Obedecer aos vossos guias. Quem que é os guias das igrejas hoje? Os pastores. Você tem obedecido de acordo com a palavra? Ou às vezes o pastor vai te dar uma orientação e falar para você assim, faça isso, isso, isso. Aí você vai e fala assim, 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 assim. Quando vai dar uma orientação, não vai ser orientação assim, meu irmão, pelo homem, sim diante da palavra de Deus. E não vai dar orientação sim pelo mal, e sim para o teu bem. Porque a partir do momento que você falar assim, não vou obedecer, o pastor está falando, você está desobedecendo a palavra do Senhor. E ainda fala ainda mais, porque os pastores não fazem apenas por obrigação. Tem que fazer por amor, porque um dia vai ter que prestar conta diante de Deus. Você sabia que os pastores têm que prestar conta diante das ovelhas diante do Senhor? De como ensinou, de como foi dando a direção. Mas o que tem de ovelha desobediente, irmão, isso não é fácil. É bastante. É uma realidade. E não é só aqui. Isso eu estou falando de uma maneira geral. No mundo inteiro. Aqui, Bauru, São Paulo, Brasil, o mundo inteiro. Ovelhas que querem ser criadas pelo seu próprio direção. Elas querem ter seu próprio destino. Elas até fazem que escuta, mas ela fala, não vou obedecer não, porque eu sou grandinho, eu sou maior de idade. Sabe aquele filho rebelde, quando chega para a mãe e fala assim, eu já tenho meus 18 anos, sei o que eu estou fazendo. Tem gente que é assim, irmão. Então se é assim, meu irmão, não presta nem para ser ovelha. Isso é lobo. E lobo ele tem que ser destruído. Então a gente temos que estar atento. Espera aí, meu pastor está falando para mim fazer isso, isso, isso. Deixa eu ver se a palavra de Deus fala. Se for orientação que estiver fora da palavra de Deus, não obedeça. Mas se estiver sendo diante do Espírito Santo, que é a palavra do Senhor, aí você tem que dar ouvido, irmão. Porque esse negócio de que faz, que ouve, mas não escuta nada, irmão, isso é um perigo para as nossas vidas espirituais. E como tem pastores, meu irmão, você não sabe a noção de como os pastores oram pelas ovelhas. Está tendo cuidado espiritual com o rebanho. Porque o rebanho não é do pastor. O pastor não é dono de rebanho, o rebanho é de Cristo. Ele cuida do rebanho do Deus poderoso. Ele cuida. E a desobediência, irmão, ela traz a perdição. E nós temos que ficar atentos com a nossa vida espiritual. Eu queria finalizar com esse versículo. Cuida da tua vida espiritual. Cuida do que você está aprendendo. Cuida do que estão te ensinando.
Porque a gente, quando desobedece a palavra de Deus, irmãos, é perigoso. E como tem gente sofrendo por causa da desobediência. E como tem gente padecendo porque não está escutando, irmão. Ah, eu conheço um da igreja que está passando. Irmãos, isso se chama obediência. Obedecer. E aqui esse alerta ele é muito prático para mim também. Ele é muito prático. Eu tenho um pastor para me prestar conta com ele também. As orientações que ele pode estar me passando. Então que nós possamos ficar mais atentos à palavra de Deus, irmãos. Pode ficar ciente de uma coisa. A palavra de Deus nunca vai nos trazer prejuízo. Nunca. Quando eu falo nunca, é nunca. Mas sim só vai trazer sobre as nossas vidas melhorias, fortalecimento, para a gente manter-se de pé e, acima de tudo, glorificar e exaltar o nome de Jesus. Amém? Vamos aplaudir nosso Deus. Aleluia. Glória a Deus. Pergunta para quem está do teu lado: você está sendo obediente? É. Aí a gente fala assim: estou sendo. Irmão, quando a gente não obedece, a gente tem consequência. Quem estuda aqui sabe, se você não obedecer na escola, né? A diretora, a professora manda o bilhetinho para o pai: ó, seu filho está rebelde, converse com ele, tá bom? É que as crianças de hoje estão tudo quietinhas, né? Então, cuidado com o filhinho, que está bagunçando muito. Aí já tem umas mães que começam a ler o bilhete na metade, já começa a pegar o filho, ó, ripa. Se você desobedece no trânsito, passa no trânsito sinal vermelho, não respeita o pare. Aí depois chegar na sua casa, vai chegar escrito um papelzinho assim: multa por desobedecer a legislação de trânsito. Não obedeceu, teve consequência. E assim também a palavra, irmão. Quando a gente não obedece, tem consequências. Tem consequências. Quando a gente não escuta, tem consequências. Eu já paguei preço por não escutar. Com certeza também você já pagou preço por não escutar. Mas errar uma vez, a gente tem que se afastar. Mas ficar errando direto, aí já não é mais pecado, é ser escravo do pecado. Aí já está na escravidão. Que Deus possa te libertar, irmão. Que Deus possa cuidar das nossas vidas a cada dia, em nome de Jesus. Amém? Fica de pé. Aleluias. Diante daquilo tudo que o Senhor assim tem nos falado, irmão, sei que Deus, Ele tem tocado no teu coração, pois a palavra fala que Ele fala com os seus. Então, eu queria te convidar a você fechar os teus olhos. Para que assim você, em oração, pedir para Deus para continuar falando contigo. Deus, Ele tem um amor grande por você. Deus, Ele não quer jamais que você se afaste da presença dEle. Deus, Ele não quer. Deus, Ele quer que você continue. Seja como for, assim de que você esteja. Mas continue firmado na presença de Cristo. Fala com Deus neste momento. Como nós estamos fazendo aos domingos, sai do teu lugar e vamos orar aqui na frente. E nesta oração você vai pedir para que o Senhor possa, acima de tudo, te guardar das tentações. E se há nessa noite alguém que queira também, assim está na vida eterna, mediante o Senhor Jesus Cristo. Ou se há alguém assim que quer receber Cristo como único e verdadeiro Salvador na sua vida, o Espírito Santo, Ele nos toca nessa noite. Deus, Ele não quer te ver de fora do reino dos céus.
Se você assim tem esse desejo de aceitar Jesus no teu coração, pega a tua mão para que assim possa fazer essa oração. Se você tem esse desejo de aceitar Cristo como teu Salvador, não pelo que o pastor está pedindo, mas sim porque você precisa estar firmado nos caminhos desse Deus. Você precisa estar sim no dia do Senhor. Vocês têm que estar na vida eterna. Você tem esse desejo da tua mão. Nós iremos orar. Iremos orar, pois é a oração para que seja assim escrita no livro da vida. Não deixe as trevas te enganar. Não deixe o inimigo ele querer te vencer. Pois é a fé em Jesus Cristo que nos leva para a vida eterna. A igreja fica de olho fechado. Só você erguer a tua mão que assim eu possa ver, para que eu possa orar. Erguer a tua mão assim alto para que nós possamos estar fazendo esta oração. O dia das manhãs está na mão do nosso Deus. O dia de amanhã pertence a Jesus. Continua assim com os teus olhos fechados, apenas em oração, pedindo assim para que o Senhor possa te guardar, te fortalecer a cada dia mais e mais. E assim com os teus olhos fechados, amando o teu coração, diga assim comigo: Senhor meu Deus, e Senhor meu Pai, me ajuda a ser obediente à tua palavra. Me ajuda a vencer as tentações e que eu não faça a minha vontade, mas sim a vontade do Espírito Santo. Isso. Seja feita a vontade de Deus na tua vida. Seja feita a vontade do Criador. Seja feita a vontade do Salvador. Assim com os teus olhos fechados. Senhor nosso Deus e Pai. Meu Deus, como nós somos gratos, meu Pai, tudo aquilo que o Senhor tem nos feito. Meu Pai, mas nós queremos te pedir todos os dias. Nos ajuda nesta caminhada, Pai. Fácil, meu Deus, ela não é. Mas é difícil, meu Pai, se a gente não tiver a Tua presença. Nos dá força, continua abençoando e fortalecendo a Tua igreja. Que essa palavra, meu Pai, ela não venha apenas, meu Pai amado, apenas por ouvir. Mas que nós possamos sair daqui, meu Pai amado, diferente como nós entramos. Que possamos cuidar, meu Pai, da nossa vida espiritual. Que possamos cuidar, meu Deus amado, da fé. E que possamos nos fortalecer. Meu Deus, leva o seu povo em paz, meu Pai, debaixo das tuas mãos, da tua segurança. E queremos nos apresentar a cada dia. E assim nas oportunidades. Diante do Senhor, não de qualquer maneira, mas como os verdadeiros adoradores, ó Deus. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a presença gloriosa do Espírito Santo e as doces e meias consolações esteja com toda a tua igreja e todos aqueles que creem, digam comigo. Amém. Vamos aplaudir nosso Deus.